Boa noite, gente. Prazer revê-los para a nossa última celebração do ano. Como é que foi o Natal aí para vocês? Foi bom? Convido a gente a ficar de pé. Criançada, tá aí? Criançada! Estão aí? Tem uma música aqui, vocês precisam me ajudar. Estão reconhecendo? Estão reconhecendo o som da banda? Mas
gente... As crianças hoje ficam, né? Então tá. Quer ficar aí? Tudo bem, não tem problema. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas, e Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. Salmos 40, 4 e 5. Meus pés só na
Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Como algo, Pai, que a gente pode aprender para melhorar para o ano que vem. Que possamos resolver para o nosso passado, deixar para trás aquilo que é para ficar para trás e realmente, Pai, priorizar aquilo que é mais importante. Porque se a gente prioriza, Pai, a Tua palavra, se a gente prioriza a Ti, Deus, todo o resto é consequência para uma vida sábia, uma vida com escolhas corretas. Isso depende, Pai, do quanto a gente tem andado contigo, Deus. Que a gente possa olhar para esse final de ano e ver, Pai, que a gente está mais perto de Ti do que do ano passado. E que daqui a um ano a gente possa olhar de novamente, Pai, para esse ano de 2023 e ver que a gente está mais perto ainda do que esse ano, Pai, que está por vir. Abençoe esse tempo aqui, essa última celebração desse ano. Assim, essa é a forma que contamos o nosso tempo aqui, Deus. Mas Tu, Pai, que é um Deus atemporal, está sempre conosco, a gente pede, Pai, que possam ser apenas marcos para nós, Pai, essa forma de contar esse tempo aqui no mundo. Abençoa esse tempo aqui, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém. Pode sentar. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Então, espero que todos tenham tido um ótimo tempo em família, nesse Natal, que tenha sido um tempo especial, um tempo gostoso, um tempo de alegria, de celebrar juntos o nascimento de Jesus. E nós estamos na nossa última celebração do ano e eu queria encerrar esse ano refletindo com vocês sobre esse texto de Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 13. Então, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia nessa passagem. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 1 até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas,
Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nós temos de refletir sobre ela. E nós pedimos que nesse momento o Senhor nos dê uma mente atenta, um coração aberto para aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para cristãos de origem judaica, hebreus, que estavam sendo perseguidos. E naquele contexto de perseguição, era muito tentador para eles desanimar, era muito tentador para eles abandonar a fé, deixar de lado a vida com Deus. E se você ler a carta aos Hebreus toda, você vai perceber que várias vezes o autor de Hebreus repete essa mensagem. Hebreus é uma carta que nos encoraja a não desistir, a sempre perseverar fazendo a vontade de Deus. E eu não sei como foi esse ano de 2022 para você. Talvez tenha sido um ano bom, talvez tenha tido um saldo, digamos assim, positivo no sentido geral, seja qual for o critério aí que você escolher. Talvez tenha sido um ano difícil, talvez um ano melhor do que os outros anos passados, talvez um ano pior do que outros anos passados. E quando nós passamos por problemas, por provações, a nossa tendência humana é a de querer desistir. Nós não entendemos por que Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida. De vez em quando acontece alguma coisa, né? Não sei se você já fez essa oração. Eu já fiz essa oração algumas vezes, né? Não é uma oração muito espiritual, mas é uma oração sincera, que eu olho para o céu e digo assim: pô, Senhor, não precisava, né? E a gente então tem essa tendência de desanimar. Por que Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida? E às vezes é muito mais fácil fazer
aquilo que o mundo faz, que a nossa sociedade faz, do que fazer a vontade de Deus. Por exemplo, é muito mais fácil a gente contar uma mentira e com aquela mentira a gente acaba evitando certos aborrecimentos do que a gente falar a verdade e enfrentar as consequências. Então, essa também é um momento de tentação da gente desistir de fazer a vontade de Deus e da gente acabar indo com o mundo. Por que Deus permite, então, problemas? E como que nós podemos suportar essas dificuldades? O autor de Hebreus, ele nos diz algo muito importante aqui, que nós temos um Pai que nos ama e que está comprometido em nos educar para que sejamos pessoas maduras. Nós temos um Pai que nos ama e um Pai comprometido em nos educar. Veja os versículos 5 a 7. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Às vezes a gente acha que Deus não está preocupado conosco, às vezes a gente acha que Deus não cuida de nós, mas o que o autor de Hebreus está dizendo é exatamente o contrário. Existem dois tipos de pais abusivos: os pais violentos e os pais negligentes. Os pais violentos são aqueles que espancam os seus filhos, que usam de violência, às vezes física, às vezes uma violência verbal. Muitas vezes o pai não encosta a mão no filho, mas as coisas que ele diz ferem tanto quanto um golpe físico. E nós temos os pais negligentes, que são aqueles que não cuidam dos filhos. Então, imagina um pai, uma mãe que seja dependente químico e que simplesmente abandonou os seus filhos, não liga para eles, não se preocupa com eles. Deus não é nenhum dos dois. Deus não é um pai violento, Deus não é um pai negligente. Deus é um Deus que está comprometido conosco em fazer o melhor para nós. E o projeto de Deus é nos tornar semelhantes a Jesus. Efésios 4:13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, qual é o propósito de Deus para nós? O que Deus está fazendo na nossa vida? Ele está nos tornando semelhantes a Cristo. Cristo é o padrão. E Deus quer formar Cristo em nós. Deus não quer que nós sejamos filhos mimados, filhos sem limites, filhos infantilizados. Deus quer que sejamos pessoas maduras, e Ele então está trabalhando nesse propósito. Então, não sei quais são as provações que você tem enfrentado, quais são as tentações que você tem passado, mas o que a gente pode dizer é que nada disso fugiu do propósito de Deus, nada disso fugiu do controle de Deus. Muito pelo contrário, Deus está então trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na sua vida, na vida de cada um de nós. E Deus usa os nossos problemas como disciplina para desenvolver o nosso caráter. Veja os versículos 10 e 11, Hebreus capítulo 12, versículos 10 e 11. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade.
Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, qual que é a nossa tendência humana natural? É sermos impacientes, vivermos de uma forma independente de Deus, fazendo as coisas do nosso jeito, conforme a nossa cabeça. A nossa tendência humana natural é de sermos desonestos, uns mais, outros menos, orgulhosos, gananciosos, etc. E como que Deus desenvolve a nossa paciência? Como que Deus nos torna mais dependentes dele? Como Deus nos ensina honestidade? Como Deus nos ensina humildade? Como Deus nos ensina a nos contentarmos com aquilo que Ele nos dá? E a resposta é por meio de problemas, por meio de dificuldades, por meio de provações. E num primeiro momento, essas dificuldades, elas são motivo de tristeza. Nós não gostamos dessa disciplina de Deus. Como diz o texto, num primeiro momento, a disciplina é um motivo de tristeza. Porém, se nós reagirmos a essas provações, a essa disciplina, da maneira como Deus deseja, essas dificuldades se tornarão, a longo prazo, em bênção para a nossa vida. Versículo 11, vou ler de novo. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Disciplina aqui não tem o sentido necessariamente de um castigo de Deus, mas disciplina no sentido de tornar disciplinado. Disciplina no sentido de educar. E eu pergunto então para você, quais são as provações e as dificuldades que você enfrenta hoje? Como que você está reagindo a essas dificuldades? Você está reagindo da forma correta? De uma forma que essas provações, que essas dificuldades vão trazer um fruto para a sua vida? Os seus problemas estão aproximando você mais de Deus ou afastando você de Deus? Eu gosto muito de um escritor antigo chamado John Newton. Muitos de vocês já ouviram falar. Ele é o autor daquele hino famoso, Maravilhosa Graça, Amazing Grace. E o John Newton, ele foi um traficante de escravos e ele levava escravos da África para outros lugares. E esse homem, então, depois de muitos anos, se converteu e ele se tornou um pastor. E ele foi um dos conselheiros de um outro personagem importante da história chamado William Wilberforce, que foi o parlamentar inglês cristão que lutou muitos anos, por décadas, pela abolição da escravidão na Inglaterra, e depois essa abolição na Inglaterra, ela acabou se espalhando pelo mundo inteiro. E numa carta de 1776, John Newton escreveu sobre os benefícios das aflições. E eu gostaria de ler alguns trechinhos dessa carta. Como que as nossas aflições nos beneficiam? As nossas aflições nos levam a orar. O John Newton diz: é uma pena que precise ser assim, mas a experiência nos ensina que quando passamos por um longo período de facilidades e de prosperidade, sem experimentarmos mudanças dolorosas,
temos a tendência de nos tornarmos espiritualmente frios. Mas as provações despertam o nosso espírito e nos levam a clamar ao Senhor de boa vontade. Quando sentimos a necessidade da ajuda que somente o poderoso braço de Deus pode nos trazer. Então, as nossas aflições nos levam a orar. Os nossos problemas nos libertam das ilusões dessa vida. Ele escreveu: as aflições são úteis e, em certo sentido, necessárias para manter viva em nós a convicção acerca da vaidade e da incapacidade deste mundo de satisfazer o nosso coração. Ele diz que os nossos problemas tornam reais as promessas de Deus. Olha que interessante. A maioria das promessas de Deus na Bíblia foram feitas para momentos de aflição. E mesmo que acreditemos que elas sejam verdadeiras, não temos como conhecer de verdade a doçura, o poder e a pertinência delas, a menos que nós mesmos estejamos nas situações às quais elas se referem. Esse é um insight muito precioso. E por último, nossos problemas nos tornam mais parecidos com Cristo. Então, uma última frase aqui do John Newton: as aflições nos fazem avançar em nossa semelhança com Jesus, nosso Senhor, que foi um homem de dores por amor de nós. Os sofrimentos de seu povo não são de natureza penal. Deus não nos envia sofrimentos por estar irado conosco. O cálice que Deus coloca nas mãos de seu povo é bastante diferente do cálice que ele próprio bebeu. Trata-se de um cálice apenas medicinal para promover o bem maior de seus filhos. Ou seja, o cálice penal Cristo levou na cruz. Nós não sofremos para purgar os nossos pecados. É isso que John Newton está dizendo aqui. Mas Deus usa o nosso sofrimento para nos transformar. Então, o que John Newton diz para resumir sobre as nossas aflições? Olha como Deus usa as nossas tribulações na nossa vida. Nossas aflições nos levam a depender de Deus em oração. Nossas aflições nos mostram que nada nesse mundo pode nos satisfazer. Nossas aflições nos levam a experimentar na prática o consolo das promessas de Deus. Nossas aflições nos tornam mais parecidos com Cristo. Então, essa é a escola de Deus na nossa vida. E como nós devemos então enfrentar os nossos problemas? Como nós devemos passar por essas provações? E o autor de Hebreus, então, ele compara a vida cristã a uma corrida de longa distância. O que nós precisamos fazer nessa corrida? Volte aí para Hebreus capítulo 12 e eu quero reler os versículos de 1 a 3. Hebreus capítulo 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O que nós precisamos então fazer nessa corrida? Em primeiro lugar, nós precisamos correr com perseverança. Perseverar significa continuar firme no meio dos problemas. Perseverar significa exercitar a paciência e jamais desistir. E a perseverança, ela é fundamental
no processo de amadurecimento espiritual. Porque é pela perseverança que nós atingimos o fruto de justiça e paz, diz versículo 11. Os verdadeiros homens e mulheres de Deus são pessoas que perseveraram até o fim. Veja Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz assim: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Os verdadeiros homens e mulheres de Deus foram homens e mulheres, são homens e mulheres que permanecem fiéis até o fim. Não basta começarmos bem a nossa vida com Deus. Nós precisamos terminar bem. E como é triste quando nós vemos pessoas que começaram muito bem a sua caminhada com Jesus, seus primeiros anos, décadas de vida cristã, como pessoas fiéis, como pessoas fervorosas, como pessoas que serviam, e que quando chegam na idade mais madura, esfriam na fé. Se afastam de Deus, se afastam da igreja, deixam de servir. E ao mesmo tempo, como é bonito nós vermos homens e mulheres que permanecem fiéis até o fim, que mesmo na idade avançada continuam servindo a Deus, continuam firmes na fé. Primeiro, nós precisamos correr com perseverança. Em segundo lugar, nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Nós estamos falando aqui de uma corrida. E o atleta, ele precisa correr com o mínimo de peso possível. Qualquer peso a mais tornará o atleta mais lento ou fará com que ele se canse mais rápido. E o que tem nos atrapalhado na nossa caminhada com Deus? Quais são os pesos desnecessários que nós estamos carregando? E a lista aqui poderia ser infinita, né? Mas o que tem atrapalhado você? Eu vou citar aqui alguns exemplos. Prioridades erradas podem se tornar esse peso. Quando nós estamos colocando certas coisas no lugar de Deus, colocando as coisas de Deus em segundo, terceiro, quinto lugar na nossa vida. Prioridades erradas. A falta de perdão pode ser um peso que nos atrapalha. Quando nós não perdoamos, nos tornamos pessoas magoadas, ressentidas, perdemos a alegria, perdemos o foco, gastamos a nossa energia com pensamentos, com lembranças, mágoas, ao invés de olharmos para Jesus. Nossos pecados de estimação. A gente tem uns pecados de estimação, que são aqueles pecados que a gente gosta, que a gente não quer confessar, que a gente não quer abandonar. E esses pecados que nós precisamos lutar contra eles, se tornam peso para nós. A preguiça, a falta de disciplina, pode ser o embaraço para a nossa caminhada com Deus. E, como eu disse, a lista pode ser infinita. Mas eu pergunto para cada um de nós, no seu caso, o que tem atrapalhado você? Faça esse balanço agora nesse final de 2022. E faça o firme propósito de abandonar essas coisas que são um peso, que apenas atrapalham a sua corrida. Em terceiro lugar, nós precisamos olhar para Jesus como nosso modelo de perseverança. Versículos 2 e 3 falam isso. Versículo 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.
ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhar para Jesus. Não olhar para as pessoas, não olhar para os problemas, mas olhar para Ele. Existe um texto enigmático, eu diria, na carta aos Hebreus, que é Hebreus capítulo 5, versículos de 7 a 10. Volta algumas páginas aí na sua Bíblia. Hebreus capítulo 5, versículos de 7 a 10, que diz assim: Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto é um texto fascinante, porque Jesus ele nunca pecou. Hebreus 4,15 diz isso. Mas mesmo sem nunca ter pecado, olha que interessante, ele aprendeu a obedecer por meio das coisas que ele sofreu. No jardim do Getsêmani, ele orou ao Pai e pediu que fosse afastado dele aquele cálice, que ele não precisasse passar pela cruz. E ele foi ouvido na sua oração. Mas o seu pedido foi negado. Ele foi, mesmo ele sendo obediente, ele bebeu do cálice da ira de Deus. E por causa da obediência de Jesus, eu e você podemos ter os nossos pecados perdoados. Por causa da obediência de Jesus, ele levou sobre si o castigo que era nosso. Ninguém sofreu mais do que Jesus. Voltando para Hebreus capítulo 12, versículo 3 diz, Hebreus 12, 3, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ninguém sofreu mais do que Jesus, ninguém enfrentou mais problemas do que ele. Isaías descreve Jesus como um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Olha que interessante isso. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Jesus sabe o que é sofrer. Ele é chamado de o servo sofredor. Isaías 53. E ele não desistiu. E ele continuou fazendo a vontade de Deus. Ele orou para que não passasse pela cruz, mas o seu pedido foi negado. E ele continuou obediente, mesmo sendo perfeito. Jesus não teve uma vida perfeita. Mesmo sendo perfeito, ele passou por todo tipo de problema. E a fidelidade, a perseverança de Jesus foi o que permitiu que ele se tornasse autor e consumador da nossa fé. Se Jesus não tivesse perseverado, eu e você não estaríamos aqui hoje. Eu e você não seríamos salvos. Eu e você não teríamos o perdão dos pecados. Mas porque ele perseverou, nós estamos hoje aqui. Nós somos membros da família de Deus. Então, esse é o nosso modelo, esse é o nosso exemplo. Olhe para Jesus. Ninguém sofreu mais do que ele. Ele é o nosso modelo de fidelidade, ele é o nosso modelo de perseverança. Para concluir,
Você está cansado das dificuldades? Você tem passado por problemas, por situações desafiadoras? Lembre-se então disso. Deus é um Pai amoroso e Ele está comprometido com o nosso crescimento. E Ele usa os nossos problemas, Ele usa as nossas provações como exercícios que nos levam a amadurecer, que nos levam a nos tornarmos mais parecidos com Jesus. No primeiro momento, a disciplina de Deus pode trazer tristeza para nós. Mas se nós reagirmos da forma certa, nós iremos colher o fruto da justiça e da paz. Então, corra com perseverança, não desista, livre-se do peso do pecado, olhe para Jesus. Aqueles que entregam tudo nas mãos de Deus, um dia verão a mão de Deus em tudo. Mesmo que você não entenda o que Deus está fazendo, confie nele, persevere, olhe para Jesus, obedeça. Um dia, quando nós chegarmos na presença de Deus, nós veremos como a mão de Deus estava em todos os momentos da nossa vida. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui para frente. Nós vamos cantar o último cântico. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque nós não estamos à mercê do acaso. Nós não estamos à mercê de pessoas, de circunstâncias. Mas nós estamos debaixo do cuidado de um Pai amoroso. Muitas vezes não entendemos, Senhor, por que passarmos por certas provações. Talvez muitos de nós aqui tiveram um ano difícil, mas, Senhor, nós queremos Te agradecer mesmo assim. E nos ajuda, Pai, a olhar para aquilo que está acontecendo na nossa vida como algo que Tu estás usando para nos tornar mais parecidos com Jesus. Nos ajuda a perseverar. Nos ajuda principalmente a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso modelo de fidelidade, de perseverança. É por causa da fidelidade de Jesus que nós estamos aqui hoje. E assim como Ele foi fiel, que nós também sejamos fiéis. Que dessa maneira a gente possa entrar nesse ano que se inicia, fazendo a Tua vontade, dizendo não para o pecado, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda nesse propósito, Pai. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.